O suicídio por contágio diz respeito a um fenômeno pelo qual um suicídio parece levar a outros em uma comunidade, escola ou local de trabalho. Casos de suicídio amplamente divulgados podem ter um efeito contrário ao de orientar a prevenção. Uma cobertura detalhada, sensacionalista e ininterrupta pela mídia da morte por suicídio de uma pessoa famosa, por exemplo, não tem efeitos positivos. Por outro lado, uma cobertura pela mídia com mensagens positivas sobre a morte por suicídio pode diminuir o risco de haver suicídio por contágio na população vulnerável. Dentro deste contexto, qual o papel do jornalista? Veja o que diz em entrevista à TV Cultura Paracatu a jornalista e documentarista da Globo, Núcleo Bial e colunista do blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo, Camila Appel. O jornalista tem um papel muito relevante na prevenção do suicídio. E é uma relevância, é um papel que precisa ser exercido com cuidados. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma cartilha que fala justamente desses cuidados. E a relevância está em você oferecer, na cobertura de um caso, ou ao tratar desse tema em algumas datas, como agora do Setembro Amarelo, você oferecer fatores de proteção para o suicídio, né? Eu acho que eles são muito importantes de serem divulgados. Os fatores de risco também, mas mais ainda os de proteção. E em termos de cuidados, você nunca deve atrelar um único fator, um único motivo para um suicídio. O suicídio ele é multifatorial. Falar de suicídio é também falar de saúde mental, de depressão, de mutilação, né, ou de você se machucar, não glorificar o ato, não trazer o método, porque existe realmente o efeito contágio, que leva o nome de efeito Werther, e esse nome é uma inspiração do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e na época em que ele foi publicado, ele acabou gerando uma onda de suicídios nos mesmos moldes do protagonista do livro, que na verdade morreu, estava sofrendo por amor e acabou levando esse fim. Então o efeito gatilho, o efeito contágio, ele é um efeito muito preocupante, por isso que não se dá o método nem o local, o limite entre informação responsável e informação sensacionalista. Eu acho que o limite entre uma informação responsável é o limite de você seguir as orientações dadas por especialistas. Existem várias cartilhas, não só da Organização Mundial da Saúde, mas também da Sociedade Brasileira aqui de Psiquiatria, tem do Vitaleri, orientando os jornalistas, a mídia, na cobertura desse caso. Então eu acho que o parâmetro tem que ser esse. Ler esse material, saber que essas são as orientações básicas. Se der, sempre passar o seu texto, o seu vídeo para um especialista que vai entender se isso pode prejudicar, né, afetar alguém que já está numa situação de vulnerabilidade. Falar desse tema é muito importante na questão da prevenção, porque toda vez que a gente fala desse tema, a gente incentiva as pessoas a buscar ajuda e traz canal de como buscar essa ajuda, né? Todo texto sobre o assunto deve trazer sites, links para as cartilhas, endereços de onde buscar ajuda. Tem o mapa da saúde mental, por exemplo, que é mapadasaudemental.org.br, que traz opções de serviços pelo Brasil que são gratuitos. Tem os CAPs, tem opções, e todo texto, todo material deve incentivar as pessoas que se sentem vulneráveis a buscar ajuda. Tem o CVV, claro, o Centro de Valorização da Vida, que é uma fonte muito importante, uma conquista aqui no Brasil, porque um fator muito importante de prevenção é a escuta. Por exemplo, você pergunta muito, você questiona muito, eu posso perguntar para alguém, você está pensando em se matar? Você pode fazer essa pergunta, porque você fazer essa pergunta não vai colocar a ideia na cabeça da pessoa, não é isso que vai estimulá-la. Ao contrário, você fazer essa pergunta é um voto de confiança, de que você realmente está disposto a escutar e a lidar com a resposta, se ela for sim. E a forma de lidar é uma escuta empática. Uma fala muito comum entre as pessoas que estão vulneráveis é
eu não sou suficiente, eu não basto para esse mundo, ninguém vai sentir minha falta. Então, na hora que você oferece uma escuta, você está ali aos poucos desconstruindo essas crenças.